Boa noite, pessoal. Esperar a Natália conectar com a gente. Espera só um momentinho. Deixa eu virar a câmera. Aí. Olá, boa noite, Natália. Oi, boa noite, Fernanda. Tudo jóia? Tudo bem? Como estão as coisas aí? Muitas cirurgias hoje? Hoje foi bem tranquilo. Já tô vendo que tem algumas pessoas já na live. Boa noite. Hoje foi bem tranquilo de cirurgia, mas já me organizei aqui. Passei o dia dando uma revisada no conteúdo para trazer o melhor conteúdo para a turma que vai assistir aqui hoje, para honrar o tempo que todo mundo está tirando para assistir nossa live. Então, fiquei por conta de organizar as coisas da live. Que ótimo. Pessoal, boa noite. Vamos entender aí, interagir um pouquinho aí nos comentários. Deixem o nome de vocês, de onde vocês são, de qual estado. Se vocês já trabalham com artroscopia, né, que é o nosso tema da nossa live hoje. Vão deixando aí que a gente vai esperar alguns minutinhos só para o pessoal entrar e a gente já começa o conteúdo, né, Natália? Isso mesmo. Fernanda, você está conseguindo visualizar? Porque eu só estou vendo a minha câmera, eu não estou conseguindo te ver. Só para Bom, saber que tá tudo certinho, tá, né? certinho. Ótimo. Bom, pessoal, iniciando aqui um pouquinho do tema, né, para quem está entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre artroscopia, que é um tema, assim, da ortopedia, é um tema muito amplo. Então, hoje a gente vai trazer alguns pontos que são importantes para o instrumentador, para a equipe, para o enfermeiro, para o técnico, para todo mundo que aparece, que participa ali da sala de cirurgia. Então, o pessoal aqui chegando do Senac de Porto Alegre, né? Temos uma turma acompanhando aí com a gente, muito bacana. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aí. Pessoal, vocês falem pra gente também, por favor, se tá dando para ouvir bem, se a imagem tá boa, pra gente começar o nosso conteúdo aqui. Vou só ligar aqui, porque eu acho que tá dando um sombra. Anésia de Contagem, o Rogério aí do Pará. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Continuem com a gente até o final da live. A gente vai passar bastante conteúdo. No final, a gente também vai disponibilizar um material muito importante. Então, fiquem com a gente aí até o final, que vai ser muito legal. Acho que a gente pode ir começando. Natália, o que você acha? Podemos sim. Vamos honrar quem chegou aqui no horário, o compromisso de todo mundo. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Natália Cardoso, sou instrumentadora cirúrgica há 15 anos e iniciei a minha carreira na instrumentação cirúrgica com ortopedia. Então, é uma especialidade que eu amo instrumentar, eu me identifiquei muito. E o tema escolhido hoje, que foi sobre artroscopia, ele não foi escolhido por acaso. Eu e a Fernanda, nessa parceria com a Ortop, buscou um tema que é super atual, cada vez mais as cirurgias estão sendo minimamente invasivas, né? A gente está optando por técnicas menos, que vai causar menos danos para o paciente. E eu, conversando com a Fernanda, falei, vamos iniciar pela artroscopia, que eu acho que é um tema bem legal e que vai ter muito assunto aí para a gente debater. E a Ortop tem um material premium, né, de artroscopia, e eu acho que isso vai ser bem interessante da gente falar hoje. Isso Então, mesmo. é Eu vou me apresentar também. Meu nome é Fernanda Poeiras. Eu sou formanda em Publicidade, Propaganda e Instrumentação Cirúrgica. Então, estou aí iniciando também a minha formação na área da saúde, mas já venho de uma experiência da parte da indústria da saúde, né? Que é uma experiência também muito complementar à realidade desse mercado. Então, hoje eu estou aqui na gerência comercial da Ortop, acompanho todos os processos comerciais, estou acompanhando também a parte do marketing. Então, estou envolvida com isso e trazendo aqui para os nossos conteúdos, para as nossas redes sociais, pessoas sérias da área que vão falar com propriedade também sobre esse assunto, mas com a visão do bloco cirúrgico, do hospital, da CME e de todo esse universo que a gente tem para mostrar. Então, a área da saúde, assim, né, a artroscopia, a ortopedia é uma área muito ampla e que sempre que tem uma área muito ampla, a gente tem muita oportunidade, né? Então, eu acho que
essa oportunidade que a gente está tendo aqui de trocar esse conhecimento, ela é muito enriquecedora para os profissionais dessa área, que vão também compartilhar aí com a gente as experiências nos comentários. Então, vamos começar falando, Natália, um pouquinho sobre a artroscopia, qual que é a importância da artroscopia hoje no cenário da ortopedia. Fala um pouquinho para a gente. Isso, vamos lá então. A artroscopia é uma técnica, né, minimamente invasiva e ela surgiu em torno de 1919, de maneira bem rudimentar. Um cirurgião, já existia a cistoscopia, e o cirurgião, como não existia ressonância magnética naquela época, toda vez que o paciente apresentava um problema na articulação, era preciso fazer uma cirurgia bem invasiva para verificar o tipo de lesão que aquele paciente tinha. Então, muitas vezes, iniciava a cirurgia sem nem saber o que iria encontrar ali, né? E um cirurgião, ele resolveu pegar o cistoscópio e colocar na articulação do joelho de um paciente para tentar visualizar ali as estruturas. Então, essa foi a primeira artroscopia feita de uma maneira completamente diferente do que a gente tem hoje, mas foi assim que iniciou. Então, a gente, de lá para cá, os materiais vêm evoluindo constantemente, aparelhos de imagem, as pinças artroscópicas, surgindo cada vez mais modelos, sendo utilizado em cada vez mais especialidades. Então, a artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, que através de uma ótica, o médico vai visualizar a articulação do paciente. Então, todas as articulações hoje, a gente faz artroscopia. Joelho, quadril, ombro, ATM, tornozelo, punho. Então, a gente tem uma gama muito grande de funções, de especialidades que utilizam ali a artroscopia. E o que é um diferencial, né, quando a gente fala em relação à artroscopia? O que ela traz de benefício para os pacientes que são submetidos a essa técnica? Através da artroscopia, a gente consegue ali visualizar lesões nas articulações, verificar como que está a saúde ali daquela articulação que está sendo operada. O paciente tem uma recuperação mais rápida, ele tem menos traumas, né? Menos traumas nos tecidos, tem uma redução no tempo de internação, porque às vezes, quando é uma cirurgia aberta, o paciente às vezes fica em torno de 4 dias internado ali, e na artroscopia, geralmente, ele já recebe alta no segundo pós-operatório, né? Então, isso reduz muito, que é uma vantagem para o paciente, para a equipe cirúrgica, para o hospital. E tem menos riscos de ter infecção, e já foi constatado que as cirurgias minimamente invasivas, elas reduzem em torno de 30% do limiar de dor do paciente no pós-operatório. Então, a cirurgia minimamente... Oi, pode falar. Né? É uma taxa muito importante. A gente fala de 30%, realmente, assim, quando a gente vê o benefício que isso pode levar um paciente e para a equipe também, né, que vai correr ali menos, vai ser uma cirurgia menos longa. E a gente pensa assim, cirurgias minimamente invasivas, a gente tem aí a robótica também, e algumas pessoas associam muito a alguma coisa do futuro. Mas se a gente pegar realmente o histórico desses procedimentos, é uma coisa que vem já de alguns anos, e claro, está evoluindo muito com as tecnologias de agora, mas é algo que a gente tem que encarar como uma realidade, né? Sim. E até um dos motivos da gente trazer esse tema aqui, porque tem muitos estudantes que estão fazendo um curso técnico que às vezes no curso não tem acesso a esse tipo de informação. E hoje em dia o que a gente vê em todas as especialidades é que a procura, a oferta pelas cirurgias minimamente invasivas aumentou muito. Hoje na ortopedia, mais de 90% das cirurgias são feitas via artroscópica. Tirando um paciente que ele é contraindicado de fazer cirurgia por alguma questão de saúde, as demais são todas feitas por artroscopia. Então, através da artroscopia, a gente pode verificar como que está a articulação do paciente. O médico, né, vai fazer ali, se tiver algum, por exemplo, na articulação do joelho, ele pode reparar o menisco, pode fazer um reparo ligamentar, né, de uma lesão ligamentar, reparo de cartilagem. Então, com a artroscopia,
foi ampliando as técnicas cirúrgicas através disso. Por exemplo, antigamente, quando o paciente tinha uma lesão de menisco, ele era submetido à meniscectomia. O menisco, ele é como se fosse uma proteção ali da articulação que está entre o fêmur e a tíbia. Então, quando o paciente tinha qualquer lesão, principalmente paciente atleta, esporte, dá muito em jovens esse tipo de lesão, o cirurgião não tinha como reparar esse menisco, como fazer a sutura dele, e era retirado esse menisco do paciente. Então, isso aumenta muito os casos de artrose no paciente, diminui muito a qualidade de vida do paciente. E através da artroscopia foram surgindo novas técnicas de fazer a sutura ali daquele menisco. E com isso, prolongando às vezes o uso de uma prótese, por exemplo, nesse paciente que sofreu esse tipo de lesão. Uhum. Então, é extremamente importante a gente pensar enquanto a medicina evolui, o quanto a gente tem que estar preparado para evoluir nas técnicas cirúrgicas também. Mesmo que, às vezes não, quem tem que dominar essa técnica é o cirurgião, mas o instrumentador tendo conhecimento ali do passo a passo da cirurgia, do que ele vai precisar utilizar de material, o que ele não vai utilizar de material naquela cirurgia, faz todo um diferencial. Sim, com certeza. E assim, a gente tem que pensar num cenário também de que se as indústrias estão evoluindo, as tecnologias estão chegando, o profissional ele precisa acompanhar, né? Então, a artroscopia já é uma realidade na ortopedia, em outras especialidades, a cirurgia minimamente invasiva também já é uma realidade, e com a vinda da robótica, isso tende a evoluir cada dia mais. Então, assim, você como instrumentadora, com uma experiência de 15 anos aí na instrumentação, fala um pouquinho da importância da organização dessa mesa cirúrgica, desse espaço cirúrgico. O que o instrumentador tem que ter de habilidade para dominar as cirurgias artroscópicas? Nas cirurgias artroscópicas, a gente vai utilizar o material básico do hospital, o material da cirurgia de artroscopia, né, as pinças, óticas, trocáteres, e os materiais de OPME. Então, é muito importante o instrumentador saber otimizar ali o seu espaço na sua mesa cirúrgica para poder organizar de uma maneira que vai fluir mais a cirurgia, porque em algumas situações ele vai estar lá auxiliando o médico no procedimento também. Então, é super importante pensar que o material de artroscopia, ele é um material mais delicado, que exige mais cuidado, porque o artroscópico, ele é uma ótica, ele é uma lente, ele é extremamente sensível, então a gente tem que pensar numa vida útil desse instrumental, porque assim como todos os instrumentais, é necessária manutenção, mas nós instrumentadores, principalmente porque a gente está lidando ali direto com o instrumento, nós podemos ampliar o tempo de vida útil desse material, sabendo manusear da maneira correta, otimizando o espaço, sabendo que uma pinça de artroscopia, por mais que ela seja feita de aço cirúrgico, ela não pode ficar sendo colocado peso em cima dela, por exemplo, pegar uma caixa de instrumental e colocar diretamente em cima da pinça. Ela tem que ter um case, um container específico para acomodar essa pinça de uma melhor maneira possível. Nós, como instrumentadores, temos que saber quais as pinças são mais adequadas para cada tipo de procedimento. Porque quando a gente monta uma caixa, um set de artroscopia, geralmente a gente coloca as principais opções que a gente vai poder usar ali na cirurgia, mas não quer dizer que a gente use todas as pinças. Porém, tem que ter ali no campo cirúrgico. E você tem que saber como organizar a sua mesa de uma forma mais harmônica, mais resolutiva, para você poder instrumentar ali e até se o cirurgião precisar pegar a pinça para você, ele ter condições de pegar sem se perder ali no meio do seu instrumental. Exatamente. Uma coisa assim que a gente tem que trabalhar assim para tirar o mito de que a montagem da mesa ela é de uma forma às vezes ensinada ali nas escolas de instrumentação e que tem que seguir aquela receita de bolo em todos os casos. A gente tem que entender que cada procedimento é um procedimento e é claro que é uma didática para a gente aprender ali a montagem. Mas é importante os instrumentadores, principalmente o pessoal que está entrando no mercado, ou então que está em uma outra especialidade e quer
participar, né, da ortopedia, desse tipo de procedimento, de que a montagem da mesa, ela vai seguir ali muito o processo da cirurgia. E que você tem que pensar ali realmente durante os tempos, em como que a equipe trabalha, né? Quando você já tem ali um cirurgião que você tem mais tempo de trabalho, você já vai entendendo qual que é a melhor forma de trabalhar com ele de forma profissional na mesa. Então, isso tudo é muito importante, né? Uma maneira de otimizar mesmo ali o seu serviço como instrumentador cirúrgico. E isso é um grande diferencial que a maioria dos cirurgiões leva muito em conta. Por quê? Aquilo ali, quando o cirurgião vê que você trabalha de uma maneira organizada, que você tem cuidado com o material, ele começa a valorizar ainda mais o seu trabalho e a cirurgia, ela flui de uma maneira mais orgânica. O Felipe até comentou que a mesa certa é que você sabe onde está cada material e te dá agilidade para pegar. É exatamente isso, Felipe. Eu costumo falar que a mesa, ela é o RG do instrumentador. Então, você olha para a mesa, assim, quando a gente já tem uma rotina com a equipe, você sabe qual o instrumentador que montou aquela mesa. Ela é a assinatura mesmo do instrumentador e ele vai deixar a marca dele. Se você é um instrumentador que é preocupado com a limpeza da mesa, manter a organização, isso é reconhecido pela equipe e pelos outros colegas de trabalho também. E isso te dá um diferencial também como profissional, né? Além do conhecimento técnico, da questão da habilidade mesmo profissional, isso é um diferencial muito grande. Falando um pouquinho assim da questão do material, né? A gente falou um pouco da organização das mesas, sobre o material, o instrumental de artroscopia, ele é um material específico, ele é um material caro, como você falou, ele é um material muito delicado. Tanto as óticas, né, a parte do vídeo em si, quanto as pinças de aço inox, é um material muito delicado. Então, um instrumentador que ele sabe mexer com esse tipo de material e que ele cuida daquele material, realmente como se fosse dele, ele vai ter um diferencial. Porque aquele material vai durar, não vai ter muita perda, a manutenção ela vai acontecer naturalmente, mas vai ser um material bem cuidado. E isso faz toda a diferença na parte do procedimento ali com o cirurgião. Falando um pouquinho da parte da fábrica, o que a gente tem de diferencial nessa linha de artroscopia? Hoje a nossa linha de artroscopia, ela chama linha Arthroprime. É uma linha, como você falou, uma linha premium aqui da Ortop, justamente porque esse tipo de procedimento ele requer materiais especiais. Então a gente tem aço inox desse material de vários tipos de aço inox. A gente chama de ligas. E essas ligas, é isso, a Natália está mostrando aí pra gente, uma pinça Grasper, é uma pinça Grasper com dente de rato, sem cremalheira. Então, é um material que ele vai ter algum tipo de aço na ponta, ele vai ter o tubo e o cabo. E o que é importante a gente saber disso? Vamos imaginar o procedimento, né? O procedimento ele está acontecendo, essa pinça ela vai entrar dentro da articulação do paciente e vai fazer ali os movimentos. Essa já é uma pinça punch, com a ponta arredondada. O que é importante nisso? É a gente minimizar todas as possibilidades de risco e de erro durante um procedimento. Então, o procedimento cirúrgico, ele já por si só, ele já tem um risco. Por mais tranquilo que seja o caso, por mais competente que seja a equipe, ele já tem um risco. Então, o que a indústria tem que fazer? Minimizar todas essas chances de algum risco com o material. Hoje, a Ortop, ela faz a boca, a parte ativa das pinças, de um aço implantável. Então, se tiver qualquer evento adverso durante o procedimento e esse material, porventura quebrar, algum pino soltar, ele vai ser implantável, ele não vai causar rejeição no paciente. Graças a Deus a gente não teve casos que isso aconteceram, mas é um material que tem um diferencial de qualidade por isso. Isso dá uma segurança de que se o médico estiver fazendo ali um procedimento, ele sabe que um instrumental não vai dar problema para o paciente na recuperação. Então, a gente tem algumas ligas de aço inox que são implantáveis. E isso, assim, é claro que no dia a dia
Isso você não vai decorar o nome das ligas de aço, mas é importante você saber porque isso também te diferencia como instrumentador. As nossas ligas que a gente usa hoje nas pinças de artroscopia é a 304, a F138 e a F1314. Então, esse material, ele é um material mais caro, mais resistente, mas que dá segurança para o profissional fazer os procedimentos sem ter nenhuma preocupação sobre o aço inox que ele vai estar consumindo ali durante a cirurgia. Então, tudo isso são detalhes que fazem a diferença nesse material, porque é um material realmente que precisa ser cuidado, Vou né? tentar mostrar aqui o encaixe no detalhezinho aqui para o pessoal ver o quanto é delicado o material de artroscopia. Essa é uma pinça punch, ela tem a ponta arredondada. Cada equipe tem uma preferência de material. Tem equipe que gosta mais da pinça basket, que tem a ponta quadrada. Tem equipe que gosta mais da pinça punch, porque dá ali um acabamento mais arredondado nos cortes, né? Então, cada equipe trabalha de uma forma. Você já participou? Como que a equipe selecionava esses materiais? Qual que era o costume assim da equipe nas experiências que você já teve? Então, para as artroscopias de joelho, a pinça Grasper a gente utiliza demais, porque ela é uma pinça que o cirurgião usa, muitas vezes, quando ele está fazendo o reparo ali do ligamento, ele usa essa pinça, a importância, né? Igual você falou, a gente tem a opção dela com dente e sem dente. A maioria dos cirurgiões que eu instrumentava gostava dela com dente, porque a gente pega ali no ligamento e traciona ele utilizando essa pinça. Então, por isso que a gente tem que conhecer a equipe que a gente trabalha, porque principalmente quem é da ortopedia, que às vezes fica instrumentando para diferentes equipes, a gente lembrar, esse cirurgião aqui gosta da pinça Grasper com cremalheira, por exemplo. Esse aqui não, esse aqui prefere sem cremalheira, esse prefere com dente, esse sem dente. Por quê? Quando você vai alinhar isso com o estoque ali, porque geralmente não é um instrumentador que organiza o material que vai para a cirurgia, é a equipe de logística, se alinhar, ó, amanhã a gente tem cirurgia com o doutor fulano de tal. Manda aquela caixa que tem a pinça assim, sabe? Quando chegar na cirurgia, você vai vender seu peixe. Você vai falar, doutor, ontem, quando foi separar o material, eu pedi para vir a pinça que o senhor gosta, porque eu sei que o senhor gosta da Grasper, que tem o dentinho. Então, eu pedi para colocarem essa pinça na caixa. Isso te coloca à frente de outros profissionais que estão no mercado. Até o Georgette perguntou aqui, né? Algum conselho para quem vai iniciar? É isso. Saber se posicionar dentro do centro cirúrgico. Eu tinha uma rotina, porque, igual eu falei, às vezes a gente instrumentava para várias equipes, e isso eu levo para a vida. Eu sempre anotava. Ah, o doutor fulano de tal gosta de fechar com nylon 3. O outro gosta com nylon 4. E aí eu tinha aquele bloquinho ali que toda vez que eu ia instrumentar para o médico, que às vezes eu não tinha tanta rotina, eu ia lá e olhava no bloquinho qual era o instrumental, alguma observação que eu tinha colocado para me saber. Porque às vezes eu falo, ah, não, vou gravar, vou decorar aqui. Mas acaba que a gente deixa no esquecimento. E isso eu vejo que é um grande diferencial daquele instrumentador que ele está à frente ali da equipe. A gente tem, às vezes, empresas que têm vários instrumentadores, mas tem sempre aquele que é o mais querido, mais requisitado. E quando a gente vai analisar qual o perfil desse instrumentador, é justamente isso, que ele está atento aos detalhes da cirurgia. Sim, e eu acho que um diferencial também é saber lidar com as situações de problemas. Porque Sim. a intercorrência ela vai acontecer em algum procedimento que você participar. Pode ser uma pinça que você conferiu, na hora do procedimento ela quebrou, ou então o corte não estava satisfatório. Isso vai acontecer. Mas eu acho que o diferencial do instrumentador é realmente saber lidar com essa situação e ter conhecimento para lidar com essa situação. Então, vamos supor, você está lá instrumentando numa artroscopia e aí uma pinça quebra a boca, ou então o corte dela não está sendo satisfatório, o doutor está lá tentando, e aí já vai criando uma tensão ali no centro cirúrgico e todo mundo fica realmente tenso. E é assim, porque tem uma pessoa aberta ali na frente, né? Uma pessoa
ser dada, então as coisas têm que acontecer numa velocidade boa. Isso não pode travar na cirurgia. O que você vai fazer? Se você tem um conhecimento, você fala, doutor, qual que é o problema? Essa pinça não tá cortando? Como que você gostaria dela? É a angulação dela que não tá boa? Da próxima vez eu posso pedir pro estoque ou fazer uma requisição de material de uma pinça angulada, de uma basket para cima, de uma punch para direita, para esquerda. Isso vai facilitar o procedimento. Talvez seja o material aí que a gente pode ajustar, fazer uma outra manutenção, trocar ali a pinça que às vezes é a cremalheira que está faltando. Então, se você conhece a linha de instrumentais, se você conhece ali o material que você está lidando, você tem argumentos para solucionar o problema da equipe. Agora, se você não sabe, você fica tenso, porque você não consegue ali resolver a situação por si próprio. Não passa segurança. Não passa segurança e você não se destaca. Então, isso também é algo importante, assim, de ser pensado, sabe? E a Ortop, a gente trabalha muito isso, tanto internamente com os nossos funcionários, quanto com os nossos clientes. Vamos conhecer a linha. Ah, o doutor é acostumado com X pés. Mas mostra para ele. Sujeira aqui. Mostra para ele a qualidade, a angulação, o detalhe. Porque às vezes vai fazer diferença. Ele vai mostrar um ponto de vista que ele ainda não havia pensado. E assim, a pinça de artroscopia, as pinças de artroscopia em geral, tem uma grande questão, que é o corte. Então, o corte, se ele não tá bom, se ele não tá afiado, isso prejudica muito. Isso prejudica o procedimento e deixa a equipe realmente tensa ali, porque as coisas não funcionam. Aqui no Ortop, a gente desenvolveu um método de teste dessas pinças. Porque a gente pensou, a gente está dentro de uma indústria. Como que a gente vai fazer para ter certeza que essa pinça, de fato, está cortando? E aí a gente usa um material que ele simula ali a densidade de uma cartilagem, a densidade de um menisco, para poder fazer um teste nessas pinças. E aí a gente realmente falou assim, vamos testar, vamos pegar um dia inteiro e a gente ficar cortando e contando no contador quantos cortes essa pinça dá? Vamos. A gente fez isso, preparou e fomos contando ali, fomos filmando os cortes e tudo mais, até onde ela foi cortando sem precisar de afiação. E a gente chegou num resultado de 2.000 cortes. E 2.000 cortes, a gente pensa, quantos procedimentos isso dá? É muita coisa. Então, assim, foi realmente um trabalho de anos. A Ortop foi a primeira indústria do Brasil a conseguir o registro na Anvisa dessa linha de artroscopia. Isso lá em 2009. Então, realmente, é um procedimento que ele é muito atual, mas ele também já vem lá de 2009. E a gente conseguiu, esse feito realmente de ser a primeira indústria a conseguir conquistar, eu digo conquistar realmente esse registro, porque é um material de qualidade, né? Sim. E até aproveitando você falando sobre a durabilidade das pinças, vou compartilhar uma experiência que eu tive em campo cirúrgico. Eu estava com um problema com as baskets, que são... Ela é o mesmo modelo aqui da punch, porém a pontinha quadradinha. E aí, toda cirurgia quebrava uma pinça, porque como elas têm esse encaixe aqui, ó, esse encaixe aqui, ele quebrava em todas as cirurgias. E aí nessa época, eu já como gerente comercial, então eu não ficava mais ativa no campo cirúrgico, eu passava visita nas cirurgias. Comecei a acompanhar. E aí, o que eu percebi? Quando o cirurgião ia fazer cirurgia de ligamento, que ele fazia o túnel para passar o enxerto, ele ia lá e pegava restinho de osso com essa pinça. E isso foi promovendo um desgaste na pinça, a pinça nova quebrando. Então, o instrumentador, ele tem esse papel, assim, de chegar com jeitinho ali no cirurgião e convidar ele, de uma maneira educada, a mudar aquele comportamento. Porque o que eu vejo, às vezes os instrumentadores ficam com receio de falar e o médico brigar. Então, de uma maneira educada, eu fui lá no cirurgião e falei, doutor, a gente está tendo um problema com as pinças que tá tendo muita avaria do material. E isso é ruim porque a gente tem uma quantidade X de material
E se a gente fica com muitas caixas paradas, prejudica o atendimento das cirurgias. Então, a partir de agora, eu vou colocar uma goiva dentro da caixa e sempre que o senhor precisar pegar ali o pedacinho de osso, uma estrutura mais rígida, o senhor pode utilizar a goiva no lugar, porque a pinça ela é uma estrutura mais delicada, então acaba que se forçar muito ela vai quebrar na cirurgia e não é porque o material é de uma qualidade ruim. É de fato mau uso ali por conta da técnica que não está sendo utilizado corretamente. Então, assim, é a gente saber chegar com um jeitinho ali no cirurgião e orientar, porque às vezes ele também aprendeu da maneira errada. E cabe um instrumentador orientar da maneira correta. E olha a importância da forma que você abordou. Você observou o problema, viu ali que estava sendo causado por um uso indevido, porque as pinças de artroscopia, elas são feitas para cortar cartilagem. Então, o tecido ósseo, ele é muito mais duro, mais rígido. E aí, a pinça, realmente, ela vai perder corte, ela vai quebrar, ela vai amassar. Então, você foi ali, observou, você já tinha a solução, que era trazer a pinça goiva, e aí você abordou de uma forma que ele não se sentiu ofendido, mas ele sentiu que você tinha propriedade para falar daquilo e que ele podia confiar em você naquela função, né? De cuidar dos materiais, de instrumentar e de observar o procedimento. Porque isso faz toda a diferença, né? Não é você chegar e falar, doutor, você está fazendo errado. Você não viu que você pegou a parte óssea? É diferente a forma que você aborda, né? A abordagem mesmo. E o instrumentador, ele é essa peça, eu falo, o instrumentador, ele é o mediador ali dentro do campo cirúrgico. O cirurgião, ele fica 100% focado no procedimento, na técnica que ele está realizando e no paciente. Nós somos a ferramenta que vai facilitar esse trabalho do cirurgião ali e a gente tem que absorver e minimizar o máximo que a gente conseguir em relação aos problemas que a gente vai levar para o cirurgião. Por exemplo, uma pinça está danificada, já pensa de maneira efetiva e rápida qual pinça que eu posso utilizar para substituir essa outra pinça. Exatamente. Tem que ter um plano B, né? Sim. Porque assim, a gente fala de um cenário ideal em que o hospital ele tem a estrutura de uma caixa completa, com todos os instrumentais funcionando, com tudo acontecendo ali realmente num cenário ideal. Mas a gente sabe que no Brasil não é essa a realidade de todo hospital. Então, vai ter hospital que vai ter uma estrutura melhor, que vai ter uma quantidade de instrumentais maior, que se uma der problema, a gente tem um plano B. Mas nem sempre é assim, né? Eu acho que você pode falar muito dessa experiência também, de às vezes a gente não ter todos os recursos necessários. Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem certas situações que a gente pode minimizar os riscos. Por exemplo, o instrumentador chegou, principalmente quando é cirurgia por vídeo, a gente tem que chegar pelo menos com uns 40 minutos de antecedência. Vai lá, testa a torre de vídeo, porque na cirurgia de vídeo a gente não preocupa só com o instrumental cirúrgico. A gente preocupa com o equipamento de imagem, com o PME e com o instrumental cirúrgico. Então, o instrumentador chegou, testa a torre de vídeo, verifica se todos os componentes estão funcionando perfeitamente, verifica se o material de OPME está disponível, se está tudo certo, se todas as caixas que você vai precisar para aquela cirurgia estão estéreis já, né? Então, isso é a função do instrumentador. A gente tem que cuidar não só da parte do instrumental, mas também do equipamento de imagem. Porque se o equipamento de imagem não está funcionando, ele compromete o resto da cirurgia. Porque a gente precisa dele para visualizar a imagem, são os olhos do cirurgião. A gente precisa ter esse equipamento funcionando. E eu já vi isso acontecer. Em cirurgia, às vezes, chegar, não testar, e o material chegar lá na hora, não está funcionando, e vira aquela correria. Se você se prepara antes, você consegue falar, doutor, eu testei aqui, a câmera ela não está muito boa. Verifica se tem uma outra torre que você pode substituir. O que você pode fazer para melhorar a qualidade dessa imagem. E tenta minimizar os riscos que você pode ter ali de sair qualquer intercorrência durante a cirurgia. Isso é muito importante. E, inclusive, eu até deixei separado aqui, que eu queria
a hora que você estava falando sobre os instrumentais que o cirurgião gostava e a importância da gente saber o que tem no portfólio ali da indústria que está fornecendo o material. Eu citei o exemplo da sutura de menisco, com o advento da sutura de menisco, começou a usar alguns instrumentais que usava, por exemplo, só no ombro e não usava no joelho. E aí os cirurgiões começaram a reclamar porque não tinha esses instrumentais. Até peguei aqui o empurrador de nó. Sim. Inicialmente ele era usado muito no ombro, mas hoje a gente já utiliza muito no joelho, no quadril, porque o cirurgião vai fazer o reparo ali, né, no quadril da lesão labral, no joelho do menisco. Então, a gente saber, quando o cirurgião tá ali na cirurgia, a gente saber, doutor, eu tenho uma pinça, vou pedir para acrescentarem na caixa o empurrador de nó que vai facilitar ali. Outra coisa também que às vezes eu tinha muita reclamação. Algumas caixas minhas não tinha essa tesourinha aqui, ó, da empresa que eu trabalhava. Sim. E o cirurgião, tem cirurgiões que gostam muito dessa tesoura. Então, às vezes, eu tô usando essa Grasper, que ela não tá, a basket, ela não tá cortando. Doutor, eu tenho uma tesoura aqui que vai ser bom para a gente utilizar aqui, fazer esse reparo do menisco. Ou cortador de fio. A gente tem que pensar em maneiras de trazer a cirurgia e deixar ela o mais confortável possível para a gente minimizar riscos. E isso eu falo, a gente está falando aqui de artroscopia, mas incide todas as especialidades. Eu trouxe aqui algumas pinças, o probe também, por exemplo. Tem cirurgião que gosta desse cabo mais fininho, tem cirurgião que já prefere com esse cabo aqui. Então, é observar o que é a rotina de cada cirurgião, a preferência dele. E uma coisa que eu tinha muito quando eu estava na frente da gerência ali, era de trocar ideia com a fábrica, com o fabricante. Mas eu sou só instrumentador, eu não tenho contato com o fabricante. Se você está na cirurgia, você tem acesso a ver qual é o fabricante, porque sempre tem laser, né? o nome do fabricante, o lote, a referência. Até para você ficar, às vezes, em dúvida, nossa, mas qual material que é esse? Olha pela referência, conhece o catálogo, estuda o catálogo do fabricante. Então. E aqui na ortopedia tem muito disso também, da educação continuada. Sim. Então, assim, a gente realmente está de portas abertas para a gente receber esse tipo de pergunta. Né? Então, como que eu faço para usar a pinça tal? Eu usei, né? Vi o cirurgião ali com esse tipo de problema. Pode chegar pra gente, pode falar com a gente, que a gente com certeza vai ter alguma informação para te passar ali. E se a gente não tiver, a gente vai procurar um profissional que seja especialista naquilo para passar uma informação assim de qualidade realmente, porque isso é muito importante. Se você conversa com a fábrica, se você conversa com a ortop consegue dar informações ali que vai aumentar o tempo de vida da sua pinça. Então, o que a gente quer é que o material dure mesmo, é para durar, para você pegar, nossa, quantos anos eu tenho essa pinça aqui? Esse é o nosso objetivo, sabe? Eu acho que todas as indústrias deveriam ter esse pensamento, e aqui a gente tem muito isso, sabe, em mente. Inclusive, quem não sabe ainda, a Ortop tem um grupo no WhatsApp justamente para tratar os clientes ali de uma maneira mais próxima. Eles estão sempre compartilhando lá as novidades, alguma orientação, sugestões de caixa. Então, quem não tem ainda, é só ir no Instagram do Ortop e clicar lá que tem o link para acessar o grupo do WhatsApp. Isso também é muito legal. Então, em relação ao cuidado da pinça, eu acho que é isso, é o instrumentador. Estar atento às necessidades do cirurgião, da equipe, estar atento ao que ele pode fazer para ajudar a equipe a ter uma performance maior ali durante a cirurgia, o que ele precisa saber de conhecimento técnico, de conhecimento de material. Por exemplo, eu já recebi diversas perguntas, assim, Natália, qual é o comprimento da ótica? Qual é o tamanho dessa pinça? E são coisas que às vezes a gente não vai ter essa informação de bate-pronto. Mas eu posso muito bem, doutor, eu não sei agora no momento, eu estou em dúvida, mas eu vou pesquisar a informação para te passar a orientação correta. Vai lá, pergunta para o fabricante, verifica lá nas instruções, verifica lá na descrição do material o que
o que que aquelas informações que o fabricante traz para você pode agregar ali no seu trabalho. E Exatamente. com certeza isso é um diferencial de você saber trazer isso para o cirurgião. Doutor, você está usando a punch aqui nesse tipo de cirurgia, só que ela é mais delicada. O senhor não quer usar a basket, que ela é mais uma pinça mais robusta, a ponta dela, e às vezes para a sua cirurgia, para esse tipo de procedimento, pode ser que ajuda mais? Exatamente. Eu queria aproveitar o gancho dessa sua fala, de que ter as informações, assim, a gente não é obrigado a saber de tudo, mas a gente é obrigado a correr atrás de uma informação, né? Falando dessa linha de artroscopia, a gente tem um material, aqui eu tô com ele impresso, mas ele é assim, ele é um catálogo bem enxuto mesmo, com as informações necessárias da linha. Então, a gente tem isso em PDF, inclusive isso faz parte de um material que a gente vai liberar no final da live. Então, quem tá aqui, fica até o final, porque a gente vai liberar um e-book que tem as informações da linha e informações também sobre os procedimentos de artroscopia. Então, pessoal, fica aí até o final. E é muito importante, você às vezes não vai conseguir andar com um papel desse, né, no bloco cirúrgico, não pode, mas você tem ali o PDF no seu celular, você tem ali o arquivo salvo, uma foto na sua galeria. Então, corram atrás desse tipo de informação, que assim, na Ortop a gente está de portas abertas realmente para distribuir esse tipo de informação, porque é uma informação verdadeira e assim, a gente sempre está atualizando esses materiais, porque a técnica também atualiza, né? A gente tem que correr atrás dessas informações o quanto mais atual, melhor. E é muito importante também essa troca com o instrumentador. Igual a Natália falou, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, que tem, assim, quase 200 instrumentadores de várias partes do Brasil. Convido vocês também a participar. Reforço aí o convite no nosso link ali da bio do Instagram. Tem o link para o grupo do WhatsApp. Então, entrem lá, é um espaço totalmente aberto. Vocês podem tirar as dúvidas, podem conversar comigo. A Natália também está no grupo. Tem outros instrumentadores também. Então, corram atrás das informações, porque isso faz bem para você no sentido de conhecimento técnico da sua carreira. Também vai contribuir muito para o procedimento, né? Eu até fixei aqui uma dúvida do George para a gente falar sobre isso. Ele está falando sobre o caso que a Natália abordou, sobre uma pinça, né, que o cirurgião estava usando ali, e a pinça era para cartilagem e ela estava pegando em alguns fragmentos ósseos. E aí o George perguntou pra gente, dependendo do procedimento, a pinça Alice também não pegaria o resto ou pedaço de osso? Eu vou comentar um pouquinho, Natália, eu vou pedir para você. A pinça Alice, ela não é uma pinça para pegar fragmentos ósseos. Ela é uma pinça muito versátil, isso de fato, né? A gente usa a Alice assim, em vários momentos do procedimento, mas ela é uma pinça de preensão para tecidos um pouco menos rígidos, né? O fragmento ósseo, ele é um fragmento muito rígido, então a pinça Goiva, ela vai ter uma força, ela vai ter uma afiação muito mais adequada. E eu queria que você complementasse sobre isso também, Natália. Isso. No caso da Goiva, ela corta o osso. A Alice não. A Alice, no caso, ela iria... como ela é uma pinça de apreensão, o próprio nome já fala. Ela vai prender ali o tecido. E a gente, às vezes, adaptando... Existem situações que a gente vai precisar fazer isso? Existe. Mas se a gente tem a oportunidade de ter um material adequado e correto para a cirurgia, a gente tem que trabalhar isso. Às vezes é até uma obrigação do instrumentador levar essa rotina, essa informação para dentro da equipe. Sim. Porque o cirurgião começa a mudar a forma como ele trabalha. Eu tenho cirurgiões que eu trabalhava com ele, que até o comprimento do porta-agulha, a diferença entre um porta-agulha e outro, ele não aceitava, por exemplo, o porta-agulha mais robusto, mais longo, ele não aceitava eu pegar um fio. Às vezes pegar no delicado um fio Vicryl, que é uma agulha robusta. Ó, esse porta-agulha que não é para utilizar com esse tipo de agulha. Então, isso você vai criando uma rotina ali na cirurgia com a equipe, que as coisas vão fluindo tão bem. Gente, pensar, o instrumental ali, se a gente for pensar, vamos levar uma ideia do instrumentador que é da empresa. Vamos criar, tá tendo muita quebra de shaver, muita quebra de ótica. Vamos criar
às vezes, um desafio ali entre os colaboradores, se a gente conseguir ficar um ano sem ter nenhuma avaria de ótica por quebra, por arranhão, vamos criar, sei lá, um bônus para esse instrumentador, porque entendam, tudo isso gera custos para a empresa. Uhum. E quando isso gera custos para a empresa, ela tem que tirar da área do lucro. E por que não, se esse instrumentador é cuidadoso e zela por esse material, por que não ele ter um benefício em fazer isso? Não que isso seja algo que ele não possa fazer sem ser obrigação, mas até para valorizar o trabalho desse Uhum. profissional. E se você é esse tipo de profissional, eu tenho certeza que você pode levar isso para a empresa, até essa observação, né? Eu que já estive na parte de gerência, eu sei muito bem como que isso funciona, levar essa observação para a empresa e falar, olha, a gente está conseguindo manter, antes a gente tinha quebra toda semana, já tem 3 meses que não acontece, vamos fazer uma ação entre os colaboradores, entre estoque, instrumentação, todo mundo que utiliza esse material? Então, Exatamente. É um diferencial, né? Quando a gente fala assim, da participação da equipe, seja o circulante, seja o técnico, seja o enfermeiro, seja o implementador, seja o residente, na construção do procedimento, isso vai te diferenciar. Então, o que vai fazer o doutor fulano de tal chamar a Natália do que chamar um outro profissional? Porque a Natália tem essa visão do todo. A Natália vai prestar atenção ali no procedimento e ela vai ver que talvez uma pinça X seja mais adequada do que a pinça Y. Então, isso é realmente, quando a gente fala disso, a gente fala de diferencial. E o diferencial, ele vem a partir da informação, ele vem a partir da curiosidade, né? Então, conhecimento. exatamente. Então, assim, se apegar em pessoas que disseminam esse tipo de conteúdo verdadeiro, porque é o que a gente está trazendo aqui para vocês. É um conteúdo da fábrica, do dia a dia, da empresa realmente da área da saúde e da instrumentadora, que também já teve nessa visão da empresa, mas que está ali no bloco todos os dias. Então, se você se apega a uma empresa que tem ali uma responsabilidade com a fabricação dos instrumentais, com as informações que divulga, com os materiais, com tudo ali, com aquele universo de informações que vão te agregar profissionalmente, esse é o caminho. E há pessoas também, há mentores como a Natália, como vários instrumentadores aí que fazem um trabalho muito legal em cima disso. Eu acho que, assim, isso a gente começa falando de artroscopia, a gente entra num universo que se aplica a tudo, né? Uhum. Ortopedia, neurocirurgia. E é um mercado muito bom, gente. A ortopedia é um mercado muito bom. É um mercado que tem. Até uma dica para quem está entrando agora na área na área da instrumentação, a ortopedia é uma das especialidades que ela é porta de entrada para a maioria dos instrumentadores. Porque, às vezes, quando você não tem experiência, as equipes cirúrgicas dificultam um pouco esse acesso, às vezes você tem que trabalhar como voluntário durante um tempo até conseguir uma vaga. E na ortopedia, você tem acesso a entrar no mercado de trabalho e se lá você vê que não, eu não me identifiquei, você já tem experiência, já tem gabarito para ir buscar o seu caminho ali, a especialidade que você mais se identifica. Mas até para quem não tem essa experiência, o pessoal que está assistindo a gente aí da escola, compartilhar aqui com vocês, existem empresas de OPME, hoje ortopedia, otorrino, bariátrica, que dão essa oportunidade para o instrumentador. E se você é aquele instrumentador que a gente citou aqui o exemplo, que cuida do material, que presta atenção, que observa os detalhes, que verifica qual tipo de material que o doutor mais gosta e deixa, e faz questão de mostrar para o doutor que você teve o cuidado e o carinho de separar aquele material para ele, do jeito que ele gosta. Então, para vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho, sem sombra de dúvidas, isso é um grande diferencial. Às vezes eu pego muitas pessoas que falam assim para mim, eu não tenho experiência, ninguém contrata. Então, faça, mostre o seu interesse em aprender. Fale que você fez estágio em tal área, assistiu tal cirurgia, mostre o que você sabe fazer através de um resumo do currículo. Outro ponto, né, que a gente pode falar, o currículo é algo extremamente importante, porque ele é a primeira
a impressão que a empresa, o cirurgião, a equipe vai ter de você. Então, não precisa ter medo se você não tem experiência. Isso é um fator de restrição? Em alguns casos, sim. Mas isso não pode ser um fator limitante. Exatamente. É isso que vai fazer realmente. Eu vejo algumas pessoas fazendo curso e às vezes não conseguindo atuar, mas isso vai depender muito mais de você mesmo do que do resto. Porque se tem pessoas que entraram ali, e às vezes em épocas que o conhecimento ainda era mais difícil ainda de ser acessado, e Sim. conseguir, né, realmente ter ali um reconhecimento, uma experiência na área da ortopedia, na área da artroscopia, na cirurgia aberta, né? A gente está falando aqui de artroscopia, mas a cirurgia aberta ela tem um espaço enorme. Né? Eu acho que assim, a gente fala, e um dia vai parar de ter instrumento cirúrgico para cirurgia aberta? Não vai. Não. Nunca. Porque sempre vai existir um trauma, sempre vai existir um procedimento que precisa de uma visualização. Então, é claro que a tendência é a cirurgia minimamente invasiva crescer muito. E por isso que os profissionais têm que crescer junto com ela. Mas a cirurgia aberta também vai ser algo que você pode ali se debruçar e estudar muito, porque não vai deixar de E existir, né? ela é a base para todas as outras A base cirurgias. para todas as cirurgias. Então, os materiais básicos ali da ortopedia, olha a quantidade de material que tem uma cirurgia ortopédica de quadril, de prótese de quadril, de ombro, de joelho. Então, a quantidade de material que você tem ali para se debruçar, para aprender, a questão do OPME, né, que são assim, a Ortop, ela não vende OPME, mas a gente tem empresas parceiras e a gente está também nesse universo, e é um universo muito rico de informação, né, Natália? Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês que eu tenho aqui. Essa aqui é a lâmina de shaver. Aqui, muitos médicos também gostam de cortar o ossinho com essa lâmina aqui, ó. Essa é um modelo agressivo, ela tem dente-dente. Uhum. A gente tem outras opções também. Isso aqui, ele funciona na articulação, o doutor vai inserir lá na articulação e ele vai girando em alta velocidade aqui, ó, e vai cortando os tecidos. Então, trouxe aqui para mostrar também por quê. Na artroscopia, a gente utiliza muito as baskets, as pinças punch, mas quando a gente tem um tecido maior, que a gente precisa retirar ele com mais agilidade, a lâmina de shaver é extremamente utilizada na cirurgia. E aqui, deixa eu até mostrar outra coisa também que a gente utiliza nas cirurgias de artroscopia, diferente das cirurgias bariátricas, das cirurgias de cavidade abdominal e ginecológica, a gente utiliza o soro para visualizar a articulação, porque senão fica sangrando, fica aquela imagem suja. Então, na cirurgia, a gente vai deixar isso aqui com circulante, ele vai conectar o soro e essa outra ponta aqui a gente conecta no trocáter e aí fica inserindo o soro de maneira contínua ali na articulação. E a lâmina de shaver, além dela ter a função de corte, ela tem a função de aspiração também. Então, é um material de OPME, né? Que é igual a Fernanda falou, a Ortop não fabrica OPME, mas tem vários parceiros. Então, por isso que eu fiz questão de trazer também para vocês entenderem um pouco como que funciona a artroscopia de joelho, de quadril, de ombro, de punho, de tornozelo, que hoje começou muito só com joelho e ombro. E hoje a gente já tem todas as especialidades da ortopedia fazendo artroscopia endoscópica de coluna, que acho que de 2022 para cá teve um boom. Então, cirurgias de hérnia, que às vezes faziam uma incisão de 10, 15 centímetros, hoje com incisão de 1 centímetro é possível tirar a hérnia ali do paciente, o paciente ir embora sem precisar fazer uma artrodese na coluna. Então, assim, gente, nós como instrumentadores temos várias oportunidades, várias frentes para entrar aí no mercado de trabalho, mas só ter boa vontade não resolve. A gente tem que ter conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática. Porque ter o conhecimento e não compartilhar também não resolve nada. É por isso até que eu e a Fernanda começou esse movimento aqui das lives para ampliar, para trazer para vocês essa realidade que sim, vocês podem ir atrás da indústria,
entrar em contato com eles. Às vezes tem algum modelo de instrumental que o cirurgião pediu uma melhoria, informe isso para a fábrica, é tão importante para eles saberem essa aprovação do instrumental deles, porque é um feedback que eles têm e através disso eles podem cada vez mais melhorar o material, o instrumental que ele está fornecendo ali na cirurgia. Exatamente. E assim, é um movimento que a gente está fazendo uma primeira live aqui, mas é algo que a gente tem um projeto a longo prazo. E assim, a gente conta com vocês também, tanto com a presença de vocês quanto com a sugestão de vocês. Ah, seria interessante falar desse tema, vamos abordar isso aqui. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre esse assunto. Fala com a gente, comenta nos posts, tanto no Instagram da Ortop, quanto no Instagram da Natália, que é o instrumentador 2.0. Então, assim, a gente está realmente de portas abertas para ouvir vocês e a gente vai estudar tudo que a gente tem para estudar para passar um conhecimento realmente de responsabilidade, né? Um conhecimento ali muito digno de ser transferido para vocês. Então, eu queria fazer assim um agradecimento especial ao pessoal aqui do Senac, lá de Porto Alegre, que está acompanhando a gente, né? Estamos aqui com várias pessoas também da BESIC, né? Então, agradecer vocês, a presença de vocês, o apoio de sempre. A gente está aí juntos por um objetivo, né? Realmente o objetivo é disseminar conhecimento, fazer uma educação continuada e crescer o mercado da instrumentação cirúrgica. Com certeza. Agradecer vocês e a Natália também, Natália, por essa parceria aí que a gente está construindo, que é uma parceria de longo prazo. Obrigada, Fernanda. E aproveitando até o que a Fernanda falou de trazer esse conhecimento, para quem tiver interesse, no dia 17 de maio vai ter em Goiânia o Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico. E esse ano eu consegui que a gente tivesse um espaço dentro do congresso, que vai ser um simpósio de instrumentação cirúrgica no trauma ortopédico. Já estou organizando para passar a transmissão ao vivo para quem tiver interesse em participar. Em breve a gente vai ter o link de inscrição, vai ser na página do congresso mesmo, onde os médicos fazem a inscrição, vai ter lá a aba de instrumentador cirúrgico também, e eu vou compartilhando no meu Instagram. E é justamente isso, de trazer para a instrumentação uma visibilidade, o respeito, a consideração que a gente merece e, lógico, a gente fazer por onde isso também, através do estudo, do conhecimento, do cuidado com o paciente e com o médico. Exatamente, perfeito. E a Ortop está aí apoiando vocês. A Flávia até deu uma sugestão aqui que a gente pode falar num próximo momento sobre a montagem das caixas de forma lógica. Com certeza, Flávia. A gente vai combinar assim, eu acho um tema muito importante. Você com o seu livro também. A gente com certeza vai marcar esse momento. Pessoal, eu queria convidar vocês, antes da gente encerrar, a gente vai disponibilizar agora o nosso e-book. É um e-book de artroscopia. Então, é sobre esse tema que a gente falou. É um e-book 100% produzido pela... Então, é um spoiler, todo o conhecimento, de todas as informações que esse tema abrange. Então, é um ponto de partida para vocês. Eu vou disponibilizar para todo mundo. E eu quero pedir para vocês para comentar no último post, tanto o meu quanto do Instagram do Instrumentador 2.0, no último post que a gente fez, que é o da live. Comenta eu quero. Comentando eu quero, eu vou chamar vocês na DM e vou mandar o link do e-book, tá? 100% gratuito, para vocês acessarem, tirarem todas as dúvidas, eu também estou à disposição. Então, corre lá no nosso Instagram, tanto da Ortop BR quanto da Natália, que é Instrumentador 2.0, que a gente vai enviar esse conteúdo para vocês e ambas, nós duas estamos à disposição, né, Natália, para conversar. Com certeza. Quem precisar, me manda, eu sempre estou respondendo nos directs. Lá no Ortop também, eles sempre respondem. Então, manda o direct com a sua dúvida, com a sua sugestão de tema. A gente vai começar a fazer lives todas as semanas, abordando diferentes temas aí da instrumentação. A gente vai falar sobre diferentes frentes aí que o instrumentador tem a oportunidade de trabalhar. A Ortop é essa parceira que investe na instrumentação, ela está sempre apoiando, e a gente tem que valorizar isso e reconhecer
as indústrias que fazem isso pela gente. Nós estamos crescendo no mercado nacional, estamos sendo vistos. Olha, esse feito do Congresso, a gente participar, ter um simpósio, um espaço dentro do Congresso e os instrumentadores viverem esse momento. Isso é muito importante. Então, aproveitem, não deixem de baixar o e-book que a Fernanda vai disponibilizar. É completíssimo, dá para você trazer sugestões para a empresa que você trabalha, dá para você ver o que pode melhorar no seu instrumental, as possibilidades de instrumentais que tem, às vezes o cirurgião está precisando e não sabe que lá tem. Então, aproveitem essa ferramenta aí que a Fernanda vai disponibilizar para vocês. É isso, pessoal. Então, aguardo o comentário de vocês no nosso último post. Comenta lá, eu quero, que aí a gente já vai mandar para vocês. E se depois de ver a live a gente vai postar alguns cortes também, quiser o conteúdo, pode comentar que a gente vai responder e enviar o e-book para vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Para todo mundo. E eu espero vocês na próxima live, que a gente vai trazer um tema também muito interessante. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.